Cleidson aqui. Como que foi a sua vida no exército? Você apanhou no exército? Você passou fome, passou sede no exército? Você realmente sobreviveu na mata? Por que você não seguiu carreira? Realmente é um ano obrigatório? Todas essas perguntas eu vou responder nesse vídeo, mas eu preciso que você curta e se inscreva no canal. Agora, vamos para a história. Para começar, para você servir o exército, e muita gente tem curiosidade, você tem que se alistar antes de completar os 18 anos. E depois que você se alista, você é chamado para um dia em específico para você ir lá meio fazer uma entrevista, sabe? Você vai chegar lá, no meu caso foi no 2º BPE em Osasco, e aí você vai chegar, vai ter uma fila indiana gigantesca, de uns 1000 jovens mais ou menos. E aí você chegando lá, você naquela fila indiana vai chegar um militar da enfermaria, eu acho que é isso, e vai começar a separar em grupos de 20. Vai começar a entrar o pessoal em grupos de 20. E esses grupos de 20 esses 1000 vão ser separados em 4 companhias. Essas companhias vão começar a selecionar os jovens para fazer o exame médico. E aí vem a grande pergunta: no exame médico tem que ficar pelado? Pessoal, tem que ficar. Tá? Não tem pra onde correr não. Tem muita gente que tem dificuldade, tem vergonha, mas vai chegar lá, meu, todo mundo vai ficar enfileirado um do lado do outro, vai ter aquelas divisórias lá, mas não tem pra onde correr não. Você vai ter que tirar as calças lá, assoprar o dedo, agachar, fazer uns exercícios lá pro enfermeiro ver se você tem condição de servir ou não. Então esse momento é muito tenso, porque eu lembro que tinha um cara que tropeçou lá, caiu. É um momento tenso pra qualquer um, mano. Não tem esse negócio de, não tenho vergonha não. Naquela hora ali, meu, principalmente que você vai ver um monte de cara lá, você fala, puta merda. Tem uns que gostam, mas eu prefiro esquecer desse episódio, porque foi péssimo. Seguindo, você vai se juntar lá, e aí o militar vai começar a separar em grupos, de quem quer servir e de quem não quer servir. Esse foi o meu caso em específico. Lembrando que eu servi em 2014 e 2015. E 2014 foi um ano muito atípico, porque era ano de Copa do Mundo. Tinha um efetivo muito grande de jovens. Eu acho que isso deve influenciar. Se não tiver um grande efetivo, é possível que você não tenha escolha. Mas no meu caso, eu tive escolha. Eu tive a escolha de servir ou de não servir. Então chegou na minha vez, o militar perguntou, você quer servir ou não? Eu falei, não quero. Então eu fui pro grupo dos jovens que não queria servir. E aí beleza, aí separaram esses grupos, a gente ficou esperando, sentado durante horas. Ficamos sentado durante horas. O militar começou a conversar, Tenente Gutierrez, eu lembro até hoje, Tenente Gutierrez e Sargento Roberto começou a conversar com aquele grupo que queria servir. Qual é o seu objetivo aqui no exército? Fazer tudo o que o senhor mandar, sargento. Olha, pessoal, vocês vão passar por várias complicações, por várias aventuras e isso e aquilo, mas vai ser um diferencial na vida de vocês, isso vai mudar a vida de vocês para sempre, vai gerar oportunidades e tudo mais. Eu comecei a escutar aquilo e começou a entrar na minha mente, porque eu sempre fui um cara que gostei de ser desafiado, sabe? Sempre fui um cara que teve sonhos e tudo mais. E eu pensei, caramba, por que não? Pô, tô aqui, tô desempregado, eu vou voltar para casa, eu vou fazer o quê? Procurar um emprego de jovem aprendiz? O que eu vou fazer? E naquele momento eu já meti o louco, já levantei a mão, falei, senhor, que a gente nem sabe quem é sargento, quem é tenente, quem nada. Senhor, aí o tenente, oi, eu mudei de ideia, eu queria servir. Aí o tenente falou, muito bem, já começou a tirar uma, né, com a nossa cara, com a minha cara no caso. Muito bem, tal, que a maioria lá é carioca, conscrito, muito bem, vem. Aí sentei lá no grupo de quem queria servir, e aí começou toda uma nova etapa na minha vida, que foi uma etapa muito louca, e eu tenho várias histórias. Cara, teve um episódio em que a gente tava indo pro teste de tiro lá com um fuzil, e aí um subtenente lá, que eu nem lembro mais o nome dele, começou a dar instrução lá e, meu, eu sempre gostei muito de conversar, né? E aí eu tava conversando lá com meu colega lá, e aí ele falando e eu não escutando, porque eu tava com um protetor auricular. Meu, eu só me lembro do protetor auricular voando na minha testa. Pá! Falei, nossa senhora. Bateu na minha testa e já começou a descer o sangueiro, mano. Começou a descer sangue. E eu não entendi nada, depois que eu soube que ele pegou o protetor dele grandão e tacou na minha testa, mano. Aí começou a sangrar pra caramba. Aí ele viu que tava sangrando, ele ficou meio assustado, já me levou pra um quartinho lá do lado, começou a pressionar um pano na minha testa. Ele falou, soldado, você tá falando na minha instrução, né?
que você quer ser aqui? O que você quer fazer aqui? Quer fazer curso e tal? Começou a jogar a conversa fora pra tentar me influenciar, pra tentar mudar a minha cabeça, né? Porque eu acho que o receio dele, pensando hoje, era que eu denunciasse ele ou qualquer outra coisa. Mas, meu, quando você é jovem, assim, você é novo, você nem imagina que você tem possibilidade, ainda mais lá dentro onde quem manda são eles, entendeu? Provavelmente você vai ser perseguido e tudo mais. Então, assim, foi um episódio que me marcou muito, esse episódio dessa agressão mesmo, né, que eu senti. Claro, eu mereci no fundo um pouco, mas foi muito marcante para mim. Essa foi uma etapa que foi muito marcante no exército. Segunda etapa, que é a sobrevivência no campo. É o momento em que você fica uma semana sobrevivendo lá no campo mesmo, e essa semana é logo no primeiro mês. No primeiro mês de exército ou no segundo, não vou me lembrar agora, você recebe uma mochila. Essa mochila tem uma estrutura de ferro, que até hoje eu tenho marcas dessa mochila, onde vai tudo que você precisa para você sobreviver durante uma semana na mata. Então vai cantil, que é a sua garrafa d'água, suprimentos, roupa, tudo que você vai precisar, meias, enfim, kit de costura, tudo isso, certo? E esse dia começa muito cedo com uma caminhada de quilômetros, durante horas. Eu nem sei quantos quilômetros eu andei, mas foi muitos quilômetros mesmo. E você tem um canga, esse canga é o seu parceiro. O seu parceiro é aquele cara que você vai matar e vai morrer por ele, e ele também, da mesma forma, vai matar e morrer com você. E você começa a caminhar, se esse cara desmaiar, você vai ter que levar esse cara, enfim. E eu lembro que eu caminhei tanto nesse dia, tanto, eu nunca caminhei tanto na minha vida. A gente andou por horas, começou de manhã, acabou só umas 2 da tarde mais ou menos, muito depois do almoço. E no final dessa caminhada, depois de andar quilômetros, a gente começou a subir uma montanha de barro. E eu lembro que a sensação de desmaio era constante, meu. E eu só pensava o seguinte, eu olhava para baixo e só pensava o seguinte: eu preciso dar só mais um passo, porque eu achava que eu ia desmaiar ali, sabe? E no final daquele cume daquela montanha, eles começaram a pagar a refeição. E aí, para você ganhar a refeição, você tinha que chegar com o joelho no peito, meu. Então você imagina, você já tá cansado, fadigado pra caramba, e aí você tem que chegar cantando: joelho no peito, moral elevada, moral elevada, moral elevada, moral elevada, joelho no peito, joelho no peito. E tipo, sabe, jogando o joelho no peito mesmo. E quase eu desmaiei nesse momento, mas eu consegui ganhar o alimento ali. Um pratinho tipo de alumínio, um copo que ele joga um suco, que é meio que um suco, sabe aqueles kisuke? É mais ou menos isso. É louco pensar nisso, né, meu? E aí você senta lá fadigado, lá, cansado pra caramba. Eu até dormi depois do almoço, a gente devia ter uns 15 minutos, eu comi em 10 minutos e dormi uns 5 minutos e já fui acordado já, cantando, gritando e correndo, enfim. Cara, no final do dia, aí a gente anda até uma cabana, onde eles já meio que construíram lá uma cabana pra gente, meio que uma tenda, sabe? E nessa tenda, todo mundo dorme junto, costa com seu canga. Mochila com mochila, sabe? Você encosta a mochila na mochila do seu canga e vocês dormem. Só que a orientação é: não tirem o coturno, não tirem a roupa, durmam do jeito que vocês estão. Essa é a orientação. Mas você sabe que ninguém segue essa orientação, né? Então tem uns que tiram o coturno, espera meia hora, 1 hora, tá tudo bem, de madrugada o cara começa a aliviar o coturno, começa a tirar a roupa e tudo mais. E o meu canga, o Orsini, eu lembro que ele tirou alguma coisa, acho que foi o coturno, não sei. Meu, só sei que quando foi umas 2 da manhã, a gente acordou sendo apavorado. Vai, caralho, acorda, porra, vai. Bomba, tiro, bah, arrebentaram nossa tenda, puxaram. O Orsini ficou pra trás, ele falando: vai, sai, caramba, sai, abandona o seu canga, sabe, pra você abandonar e depois ser cobrado depois. E eu sabia disso, eu falei: não, aí pegaram o meu... Gente lá usa uma arma que ainda não atira, é uma arma antiga, sabe, de madeira, assim, eu nem sei o nome dela. Eu vou pesquisar e eu vou ver se eu coloco aqui pra vocês. Eles pegaram meu armamento, jogaram no mato, sabe, começaram a
a me empurrar e jogava pra lá e pra cá. Só sei que eu e o Orsini conseguiu sair da tenda, já entramos já em forma e começando a andar durante a madrugada. Andar e não parava, enfim. Esse foi um dos pontos mais tensos, assim, não mais cansativo, mas mais tenso da nossa sobrevivência na mata. Mas tem um episódio que foi o episódio que eu considero como o mais motivacional da minha vida. E sempre quando eu penso em um episódio, sempre quando eu passo por um episódio difícil na minha vida, eu lembro desse episódio, que é o episódio do Soldado Smith, que era do nosso pelotão. O Soldado Smith devia ter 1,80 m de altura, mais ou menos o meu tamanho, só que ele pesava uns 60 quilos. Ele era realmente magro. Eu fiquei magro nesse campo, tá? Eu entrei com 70 quilos, saí com 65 mais ou menos, porque é impossível você conseguir manter o seu peso. Primeiro que você desidrata muito, segundo que você não come direito, terceiro que você pratica exercício e corre o dia inteiro. Para você ter noção, o pelotão não anda, o pelotão só corre. Então durante todo o dia você vai correr. E nesse episódio tinha um circuito redondo no mato, gigantesco assim, de pelo menos 500 metros, mais ou menos, tá? E nesse perímetro você tinha que pegar o seu canga no colo, certo? E andar com ele no colo. Eles chamam em posição de noiva. E para você ter noção, normalmente o seu canga tem o mesmo tamanho e o mesmo peso que você. Mas para sacanear, com alguns recrutas, eles pegam uma pessoa completamente descompatível. Então, tipo, o Smith, ele tinha 60 quilos, mas o canga dele tinha 90, tá? Então, na minha hora, como o Orsini, meu canga, tinha mais ou menos o meu tamanho, eu só peguei ele no colo, com dificuldade também, porque você levar o seu próprio peso, se você já levou, você sabe que é difícil, mas eu consegui. E depois o meu canga também conseguiu me levar e tranquilo. E deixaram o Smith por último. E todo mundo só poderia ir descansar, beber água e comer alguma coisa depois que todo mundo completasse aquele circuito, certo? O canga do Smith pegou ele com muita facilidade, levou ele durante aqueles 500 metros e colocou. Meu, chegou a hora do Smith, você não tem noção. Foi uma hora que no começo foi engraçado. O Smith pegou o canga dele no colo, levou ele durante alguns passos e caiu. E todo mundo, Smith, pô, mas Smith, vai, tá, e não sei o que. Smith pegou de novo, ele deu alguns passos e caiu de novo. E a gente começou a ver a frustração na cara do Smith, né? A gente começou a ver a cara dele de desânimo e tudo, porque toda a tropa precisava dele, né? E ele tava passando por um momento difícil na vida dele, que a mãe dele tinha que fazer uma cirurgia. Se eu não me engano, ou era um cisto, ou era um câncer, alguma coisa assim. Só sei que ele chorava muito no alojamento e tudo mais. E os militares, os sargentos, sabiam disso, né? Tinha um sargento e um cabo lá, que são os piores. Os cabos, meu Deus, são os piores, e o sargento também. Eles começaram a pegar no pé do Smith. Bora, Smith! Aí levantava o Smith. Vai, Smith, não sei o quê. Você não vai conseguir, Smith. Você é fraco, Smith. Você entrou aqui e você sabe que você é fraco e não sei o quê. E aí o Smith foi começando a ficar com o olho cheio de lágrima. Tentava de novo, caía na poça de lama. E aquilo que no começo era engraçado, começou a perder a graça. Porque primeiro a gente sabia que a gente não ia sair dali. Segundo, a gente começou a ficar com dó mesmo, sabe? Do Smith. Ele dava alguns passos e caía, mano. E a gente via que, se no começo ele não conseguiu, imagina agora que ele já tá cansado, né? Quando ele pegou pela 5ª ou 6ª vez e caiu, o cabo chegou bem próximo dele, chamou a tropa pra ficar próximo dele e falou: Smith, você não vai conseguir, né, Smith? Aí ele: vou conseguir. Você não vai. Sabe por que você não vai? Porque você é fraco. Mas eu sei como você vai conseguir isso. Sabe a sua mãe, que tá hospitalizada? Não é mais o seu canga que tá no seu colo. Agora é sua mãe. Smith, você vai levar a sua mãe, senão sua mãe vai morrer, Smith. A sua mãe vai morrer, Smith. Começou a gritar, meu. E Smith, meu, pegou o canga como se fosse uma criança e começou a dar passos, meu. Dar passos, sabe? Já não era mais o mesmo Smith, porque já não era mais a mesma pessoa que ele estava levando. Naquele final de tarde, Smith conseguiu fazer todo o trajeto com aquele cara nos braços.
Eu até me arrepio quando eu conto essa história. Às vezes você acha que você não vai conseguir fazer alguma coisa, às vezes você acha que você está numa fase da sua vida onde não tem saída, às vezes você está com uma dívida, às vezes você está com um problema familiar, com um problema conjugal. Naquele dia, ainda jovem, eu tive o privilégio de passar por aquele momento. O Smith, ele não tinha força, ele não tinha motivação, ele não tinha estrutura para levar aquele cara, na boa, não tinha. Mas eu vi naquele dia a força que tem o ser humano. Quando o Smith chegou no final do perímetro, ele jogou o cara e caiu, quase desmaiando. Mas aquele dia me ensinou muito, e eu tenho certeza que ensinou toda aquela tropa da força que a gente tem. E para você que ficou até o final, comenta aqui uma história que você gostaria de saber, alguma história curiosa. Eu tenho várias histórias. Comenta aqui que eu vou providenciar um novo vídeo. Até a próxima.